tarde a todos. Estamos aqui, conforme divulgamos, 16 horas da tarde, dia 18, sexta-feira, para fazer uma live falando sobre estruturas de cobertura e de solo, né, fotovoltaicas, né, análise de esforços, essas coisas. E para falar sobre o tema, nós temos aqui o especialista, engenheiro Valquírio Rabelo, que é instrutor do nosso curso de cálculo de estruturas, tá? E esse curso, até antecipando, aí, ele acontece na semana que vem, de segunda, terça e quarta à noite. Mas o foco aqui agora é a gente fazer essa apresentação para vocês e essa apresentação vai ficar gravada depois, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Valquírio para se apresentar e já começar, já dar início aí ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Valquírio, por mais esse evento aqui. O prazer é meu, Mauro, estar sempre com você. Quero agradecer a presença de cada um dos participantes. Meu nome é Valquírio Rabelo. Eu sou engenheiro civil e eletricista e trabalho na área tanto da estrutura, da fundação até a cobertura, como em instalações em teto e de edificações, inclusive de condomínios, também em postos de combustível, nos galpões. E nós vamos, hoje, entender o que era mais importante para distinguir cada profissional e aprimorando o conhecimento dos engenheiros, sejam eles engenheiros eletricistas, sejam engenheiros civis, engenheiros mecânicos, mas de todos os participantes dessas áreas, como os síndicos que administram essas construções. Hoje é tão necessário participar da energia fotovoltaica e participar disso com segurança. Então, o foco, propriamente dito, exatamente é as instalações de painéis fotovoltaicos sobre estrutura de solo, de edificações e também chamadas coberturas. As estruturas de coberturas são as estruturas de teto. E nós vamos mostrar o que poderemos entender e nos aprofundarmos no entendimento do comportamento dessas estruturas. Então, eu vou pedir licença a todos os participantes, em especial ao engenheiro Rafael Mendes, que vai colaborar comigo, o Jonatas, da Metal Light, que vai compartilhar comigo dessa live para a gente colaborar melhor com quem está nos assistindo. E Mauro, eu te agradeço muito por essa oportunidade de trazer e dividir conhecimento. Certamente vou aprender muito durante todo esse processo. Bom, peço permissão, então, para iniciar e gostaria, então, de começar por uma cobertura. Nós vamos imaginar agora uma cobertura onde esse edifício é o Mérito Barreto, é um edifício que nós vamos fazer agora umas instalações fotovoltaicas. O Rafael vai mostrar para a gente aí o edifício Mérito Barreto. Este é o edifício Mérito Barreto. O Rafael está nos mostrando aí esse edifício fica em frente à Baía de Guanabara, onde a carga de vento, na ocasião que nós fomos fazer aí o voo com o drone, era um sofrimento tremendo, porque a carga de vento é coisa aí muito, muito séria. E nós tínhamos aí uma oportunidade. Observem bem, por favor, essa imagem, porque para o síndico é importante conhecer isso, para o engenheiro eletricista, mais ainda, para o administrador de uma empresa de energia fotovoltaica, também muito importante, para mim, e de todo o coração, faz muita diferença. Essa é a diferença entre estar capacitado ou deixar de estar e perder muito dinheiro por falta de informação. Vejamos só. Quando você olha para esse edifício que nós estamos mostrando agora mesmo, existe uma capacidade para instalação de placas, que é uma capacidade de instalação limitada. Ora, porque está sujeita a sombreamento, então nós poderíamos estar aí discutindo as tecnologias,
ou seria por string, por microinversor, ou tecnologia como da SolarEdge. Vencendo esse primeiro momento, restou-nos de novo o espaço necessário para que a gente possa instalar os painéis fotovoltaicos. Se você observar, sobre a cobertura dessa edificação, nós temos umas caixas de água. Mostra as caixas d'água aí com o cursor, por favor. Então, temos aí as caixas d'água e alguns dos engenheiros, se não tiverem habilitados, vão dizer o seguinte a um síndico: olha, senhor síndico, lamentamos muito, mas não é possível instalar a estrutura de painéis fotovoltaicos, porque essas paredes elas não vão suportar. Interessante de onde ele trouxe essa conclusão. Eu estou falando de um caso real, tá? Onde se chegou a essa definição? A pessoa não sabe distinguir as paredes de alvenaria das paredes de alvenaria armada. Ou seja, blocos de concreto armado, eles são diferentes das paredes simplesmente divisórias. Edifícios inteiros são construídos com bloco de alvenaria armada. Ora, se o engenheiro conhece já essa diferença, até mesmo ele poderia ter o cuidado de olhar no book do edifício antes de falar ser tão indelicado com o síndico a ponto de dizer ao síndico o seguinte: olha, tem uma solução aqui para você. Eu não tenho a competência de distinguir se eu posso ou não deixar de botar uma estrutura aqui, mas eu vou esconder isso de todo mundo, mas não vou esconder de mim. Então, eu vou sugerir ao síndico, enganosamente, que ele é obrigado a contratar alguém que já possua a usina, e, nessa condição, pode ser oferecido ao síndico um desconto de aproximadamente 10% sobre o valor de que o condomínio arrecada para pagar a concessionária de energia fotovoltaica. Então, a cada R$100, aquele que é o dono da usina ganharia R$90, dando ao condomínio a economia de R$10, e, com isso, o investimento seria pago com um payback que todos nós já sabemos calcular, e, muito em breve, esse investidor, e eu sou um deles, seríamos nós os donos da usina, enquanto vamos aproveitar aí todo o investimento que fizemos durante os próximos 25 anos. Mas, se pudermos dizer com muita sinceridade ao síndico, ao proprietário da fábrica, ao proprietário da sorveteria, daquele comércio mais singular, o proprietário da padaria ou do edifício inteiro, que são os condôminos, se nós pudéssemos dizer o seguinte: ao invés de você contratar uma usina lá fora, ao invés de você fazer a instalação fotovoltaica lá fora, mas parte ou toda, presta bem atenção no que eu estou dizendo agora, parte ou toda a energia que você consome nas áreas comuns do edifício, eu sou capaz de suprir instalando painéis fotovoltaicos sobre essas estruturas que estão aí a caixa d'água. Repara só um detalhe outra vez. Eu posso resolver instalar uma estrutura. Sobre essas estruturas, eu posso também resolver instalar telhas. E sobre essas telhas, eu posso instalar os trilhos que todos conhecem, de onde nós fixamos painéis fotovoltaicos. Todos sabemos disso. Então, eu não precisaria da telha, porque eu tenho aí uma área impermeabilizada. Vocês podem observar que as caixas d'água estão expostas ao tempo. Então, eu não preciso investir em telha neste momento. Vamos parar agora para raciocinar o que viríamos no curso. A começar no dia 21, 22, 23, me corrija, Mauro, se eu estiver enganado. Mas o que você vai observar é o seguinte: que tipo de carregamento você tem aí?
O primeiro, a carga de vento. O outro carregamento, você teria as telhas, se optasse em colocar telhas, porque você teria aí não uma área permeável, mas você teria a queixa de alguns condôminos que há vazamento, que o andar de baixo está todo com o teto cheio de umidade. Então, neste caso, ao invés de eu economizar em não colocar as telhas, eu colocaria as telhas. E as telhas têm peso próprio. O vento é uma carga, a telha também é uma carga. Essa telha, como ela não existe aí, é uma carga acidental. E aquelas outras que o engenheiro Rafael vai mostrar com o cursor, mostra as telhas existentes aí, passando o cursor sobre elas. Essas telhas existentes que você está vendo é o que nós vamos chamar daqui para frente, e antes de mim também era assim, são as cargas permanentes. Agora, quando o Rafael mostra as caixas d'água, sobre elas não tem telhas. Então, as telhas sobre elas agora seriam uma carga chamada carga acidental. E os painéis fotovoltaicos seriam cargas acidentais também. Então, eu calcularia a carga de vento, somaria a carga de vento, a carga, que é o peso próprio das próprias telhas, e sobre elas, a carga de vento, depois o peso dos painéis, o peso próprio dos painéis, abaixo deles o peso das telhas, depois o que segura as telhas são as terças e as vigas. Então, eu calcularia o peso próprio dessa estrutura toda para que eu pudesse, então, decidir por aqui instalar os painéis fotovoltaicos, sempre com uma compreensão muito importante. Eu tenho que observar sempre o fator de ponderação nosso seria, se a laje tem infiltração, eu vou usar telhas, porque eu resolvo esse problema para sempre. Se não há problema de infiltração, eu não vou colocar telha, porque eu diminuo o meu custo e vou ganhar a concorrência. E agora, como é que resistiria? Não resistiria? Isso é objeto da análise que faremos em dimensionamento, conhecendo os esforços. Não é nada mais do que bom senso e de conhecimento, de empenho no conhecimento para tomar essa decisão. Vamos prosseguir com outra imagem, demonstrando como seria agora e será esse condomínio que está contratado conosco. Esse condomínio será assim. Os painéis fotovoltaicos estarão dispostos desta maneira, não haverá nenhuma telha, usaremos as instalações dos painéis fotovoltaicos sob terças, e para calcular isso, nós vamos aprender o que são as áreas de influência. O que é uma área de influência? É quanto cada pedaço dessa estrutura, cada porção dessa estrutura, ela vai ser necessária, ela vai contribuir para que eu possa suportar esses esforços. E esses esforços, normalmente, eles são colocados sobre vigas, e essas vigas sobre pilares. Aqui nós descobrimos, é claro, que são estruturas de blocos de concreto armado e dispensam qualquer outra construção, porque são essas vigas que vão suportar essas cargas distribuídas. Então, não teremos exatamente custo maior do que a estrutura aço, chamado aço UDC. E nós vamos conhecer o que é UDC, que significa dobrado de chapa, vamos conhecer o que é um aço laminado e como calcular uma viga em aço laminado e como calcular um pilar, como podemos verificar, como nós podemos fazer um laudo cautelar, como podemos fugir de contratar o que não podemos cumprir.
Bom, nós estamos falando aí de instalações em cobertura, e eu vou partir para a instalação de uma cobertura onde não vou citar a cidade, não vou citar, hein, Rafael? Não vou citar a cidade, não vou citar município, vou citar a fábrica, e a ideia é eu vou mostrar primeiro a obra pronta, e depois eu vou mostrar as desconformidades que haviam, e eu tive que ser bastante eficiente ou bastante cauteloso para vencer. Essa daí é a parte da fábrica, onde está instalados os painéis fotovoltaicos. Observem essa figura com carinho, por gentileza. Vamos voltar lá primeiro, Rafael, vamos fixar aí primeiro. Repare só, sobre essa porção da fábrica, que nós usamos os painéis fotovoltaicos, verifique o seguinte. Primeira coisa que você deve observar, e é importante, imagina que você, por falta de aprendizado ou de investimento para se aperfeiçoar, vai um presente para cada um dos participantes. Imagina que, por falta só de investimento em conhecimento, aquilo que vai trazer retorno em dinheiro para você e satisfação pessoal, você tivesse feito essas instalações sobre telhas, e essas são telhas metálicas, oxidadas. O painel tem um tempo de vida útil de 25 anos. Se as telhas estão extremamente enferrujadas e você não tomou o cuidado e você instalou, você não observou na execução que essas telhas estavam oxidadas, inclusive com um dronezinho, qualquer um enxerga isso, sem drone também, com escada, enxerga isso, com alçapão também enxerga isso, você teria o prejuízo de ter agido com culpa ou com dolo. Culpa. Com absoluta convicção, o juiz vai te condenar quando você tem culpa. Porque quando o advogado trabalha, ele não trabalha por resultado. Se você consultar o advogado, pode ser seu pai, seu primo, seu tio, seu melhor amigo, ele vai te dizer, eu não posso garantir a sentença. A sentença não depende de mim. Existem 3 partes, o autor, o réu e o juiz que julga. Então, o advogado não pode garantir resultado. Mas o engenheiro, diferente do advogado, de frente ao juízo, inclusive da sociedade, até mesmo pessoal, ele é obrigado a garantir resultado. Então, ele só, se não cumprir o que está prometido em contrato, ele vai ser condenado porque agiu com culpa, que é a falta de conhecimento, ou o dolo, que é a má-fé, esconder daquele dono da empresa, daquele dono da escola, daquele dono da usina, alguma coisa que ele deveria ter dito e omitiu. Neste caso, construir sobre estruturas oxidadas vai fazer com que haja a desinstalação e a reinstalação. Uma vez eu fazendo o laudo estrutural disto, eu vou levar isso muito a sério e vou culpar alguém que o tenha feito com erro, com culpa ou dolo. Agora eu vou tentar demonstrar para vocês, com a ajuda do engenheiro Rafael Mendes, o que é que eu chamei de desconformidade e do que eu protegi essa empresa inteira. Inicialmente, para dar uma parada agora aí, o Rafael, eu fiz uma pergunta àquele proprietário. Senhor, o senhor tem vazamentos aqui no seu pátio industrial, aqui onde o senhor tem a fabricação? O senhor é uma empresa grande, o senhor é uma empresa conhecida, o senhor tem algum vazamento aqui? Resposta dele, não. Anote aí no contrato. Faça documentos, vocês, e vão entender o que é laudo cautelar. Documentem toda a obra. A resposta dele foi, eu não tenho vazamento. Se você não tem vazamento,
eu não tenho nenhum problema de vazamento. Se eu constatar algum problema de vazamento, eu também, além de tudo, vou assumir a responsabilidade, eu vou assinar a responsabilidade por ter feito a usina e eu vou assinar a responsabilidade como calculista. Só não posso querer dar a meu cliente um cheque em branco, nem a mim um atestado de ignorante, aos 65 anos de idade. Então, vejamos, o que o engenheiro Rafael Mendes está mostrando aí são infiltrações. Se você observar na parte junto à telha, Rafael, passa o cursor bem em cima da telha, onde nós temos aí oxidações, está vendo? Como isso ocorreu? Durante o processo, vocês vão observar o seguinte: ótimo, segura essa imagem. Durante esse processo, vocês estão vendo essas manchinhas na telha? Parece nada, né? Mas essas manchinhas são o seguinte: embaixo da telha tem o forro. O forro era uma grelha. Grelha é a denominação de alguma estrutura como pórtico, por exemplo, como pilar, como viga. Grelha é uma estrutura que lembra para você um jogo de xadrez, o tabuleiro do jogo de dama, onde aqueles quadradinhos são os quadradinhos que você vê aí ao redor dessa figura, que está em chapa de zinco, ou pode ser de perfil também de alumínio, muitas vezes, onde você coloca o forro para você não ver, para proteger do calor. Então, nós tínhamos aí um forro que ele era de isopor, acima dele a gente tinha uma lâmina, um cobertor, uma manta de vidro, e então a água, como você está vendo aí, caiu na estrutura, em diversas partes dessas estruturas. A água fez esse buraco que você está vendo aí, e que está oxidado. Rafael está mostrando agora ali, está vendo? Essa oxidação se dava porque essa água que passava aí, ela servia como um canal de escoamento. Então, nos slides que nós vamos demonstrar, você vai verificar que chega ao nosso funcionário a, uma vez com corte, tirar com a mão, porque já estava solto. Aí vamos entender para que servem os nós nas estruturas. Essa é uma estrutura treliçada. Aí vamos entender o que é bando superior, o que é bando inferior, por que o somatório das forças no nó é igual a zero, e a importância do conhecimento, ainda que não seja perito em estruturas, mas pelo menos um engenheiro melhor aconselhado. O que ocorria aí? A água caía sobre o forro era uma manta de fibra de vidro. Vou repetir isso depois. Ela evaporava, condensava sobre as telhas e caía de novo. Nesse círculo, nesse ir e vir permanente, loop, acontecia o que você está vendo aí. Vamos para uma próxima imagem. Podemos avançar. Então, na última terça que foi retirado o gesso o isopor, foi encontrada essa goteira aqui, ó, constante, correto? Está goteando diretamente em cima do forro, em cima da manta, correto? Está fora do lance de onde estávamos trabalhando. Prossiga com outro slide, por favor, no outro vídeo. Seu Valquírio, o que acontece? Tive que cortar essa diagonal. Ao cortar a parte de cima dela aqui, olha o que aconteceu. Não fiz esforço algum, ela simplesmente... Vamos parar, por favor, esse vídeo. Na parte de baixo. Nessa documentação, quando eu digo sempre na obra, façam documentações, nós vamos demonstrar que o engenheiro menos avisado já teria colocado os painéis sobre esta estrutura.
e o resultado de algumas imagens de acidentes vamos ver depois. Então, repare só, o nó, que antes era soldado no banzo inferior, agora, por causa da ação da ferrugem, já não garantia mais nada. E eu vou pedir para o Rafael prosseguir até que o meu funcionário balança ele na frente dos observadores a estrutura como um todo. Pode ir passando aos poucos, Rafael, vai mostrando as imagens e depois nós vamos avançar em outras situações. Vai demonstrando agora, olha. Está a situação. Olha aqui. Totalmente comprometida. Esse aqui é aquele caso da... Segura agora. Aquela água aqui. Repare agora mais uma coisa que eu queria dizer, e é objeto aí de inclusão no curso. Falar do curso do dia 21, 22 e 23. Quando você olha essa estrutura, você está olhando uma telha. Mas, durante o curso, eu vou demonstrar também que isso acontece com laje. Você pode ter uma laje, embaixo da uma laje você pode ter um forro de gesso, e você pode ter situações análogas, como eu vou demonstrar, a esta. E isso é uma situação de ruptura sem aviso prévio. Pode prosseguir, por favor. Olha só. Muitas partes ruins. Mas a frente ela já melhora. Mas... Ó, como o senhor pediu. Olha como está a situação por dentro. Tá vendo? Aqui são os montantes. Sim, por favor. Nós estamos demonstrando aqui, ó, no balanço. Eu gostaria que todo mundo percebesse aqui como está balançando a estrutura totalmente, ó. Esse telhado todo balança simplesmente por falta de dimensionamento, está subdimensionado. Todo ele balança. Muito grato aí pela demonstração. Bom, agora, Rafael, por causa do tempo que nós temos aí reservado de mais 30 minutos, eu gostaria de avançar até o condomínio Ativitar. Ok. Este é a Valquir, imagem... Pois não? eu vou te pedir licença só um instante, eu vou resolver um detalhamento com o meu diretor e já retorno, tá? Não vou sair, só vou travar aqui, é porque ele me chamou aqui, como eu estou no horário de trabalho, mas eu retorno já. Pede licença a ele que eu já vou entrar em estrutura de solo e vou precisar da tua companhia. Tá bom. Te aguardo. Então, vejamos só. Nós temos agora aqui uma estrutura onde nós temos já as telhas lá, né? Então, está ok. É possível ou não é possível instalar as placas fotovoltaicas sobre essa estrutura? Essa estrutura de madeira, será que ela suportará as placas fotovoltaicas? Que cargas serão as cargas fotovoltaicas? Ora, gente, esse é um prédio que já está construído, entregue e já tem moradores. Então, essa obra vai se dar para atender ao interesse de poupar energia, de produzir sua própria energia, ou toda, ou parte dela. Se for toda, eu produzo no local, sempre que possível, por autoconsumo remoto, por autoconsumo local, e, se necessário, eu posso acrescer o autoconsumo remoto em outra instalação, fora do perímetro desta construção. Mas, para o cálculo estrutural, me interessa responder se posso ou não usar de instalar sobre estas telhas os painéis fotovoltaicos.
Ora, para conhecer isso, temos que ter o mínimo de conhecimento do comportamento das estruturas. E é isso que queremos demonstrar. Não é adivinhação, não tem como, eu acho não é para engenheiro, eu acho é até para advogado, que você pode dizer para o advogado. Quais as possibilidades que eu tenho de vitória nessa ação? Ele vai provavelmente te dizer. As possibilidades que você tem são aquelas que eu diria 100% se conhecesse o que passa na cabeça do juiz. Então, diferente da profissão do médico, diferente da profissão do advogado, a profissão do engenheiro, de novo, repito, é de resultado. Então, sobre essa edificação, nós fizemos um acréscimo, um reforço de estrutura, e basta agora eu explicar para vocês a diferença entre o que é recuperação de estrutura e reforço estrutural. Durante o curso, eu vou mostrar essa diferença, mas agora eu vou mostrar melhor essa diferença. Vou comentar o seguinte para vocês. Esse já é o projeto acabado. E o que seria aí? Aí nós fizemos um reforço de estrutura, porque a estrutura que ali havia não suportaria esse carregamento. O que é, então, o reforço de estrutura diferente da recuperação estrutural? No caso anterior, aquele que eu mostrei para vocês ainda há pouco, onde nós olhamos oxidações, onde nós olhamos a estrutura se desintegrando, ali era uma recuperação estrutural. Era dar à estrutura a possibilidade de resistir o carregamento. Aqui foi não a recuperação, mas foi o reforço das estruturas, porque ela não suportaria esses carregamentos nesses 3 blocos que vocês estão vendo aí, executados por nós mesmos. Agora, eu vou avançar, eu gostaria de avançar sobre... neste momento, Rafael, eu quero iniciar a falar de estrutura de solo. Certo, vou botar. Olha, aí eu tenho um terreno onde nós fizemos o trabalho de terraplanagem, nós fizemos os preparativos, marcamos todo esse terreno para iniciar uma estrutura de solo. Daí eu convidei, vou dar a palavra no momento mais oportuno dessa demonstração ao Jonas, dizendo para vocês o seguinte: eu fabrico as minhas estruturas, eu calculo, e as estruturas, eu não aconselho a ninguém fabricar, nem seguir os exemplos que eu vou dar aqui, sem ser calculista. Pelo seguinte, as estruturas, elas não são vendidas como fosse uma roupa que serve para qualquer pessoa. Médio, baixinho, alto, não. Elas são calculadas para cada região nesse país, por causa do gráfico chamado gráfico das isopletas. Esses gráficos vão fazer com que os fabricantes, como o Jonas, sejam obrigados a me mostrar certificado. Uma outra coisa que eu vou pedir dentro em breve para Jonas, o Jonas vai ter que me mostrar certificados. Então, o que eu faço? Quando eu iniciei a fabricação de estruturas, eu disse o seguinte: eu vou vender para a região sul, eu vou vender para a região norte, eu vou vender mais nada. Por quê? As pessoas, quando compravam a estrutura, me diziam que iam comprar para usar num local e usavam em outra. E isso era me trouxe tanta insegurança que eu resolvi fazer o seguinte: eu vou fabricar só para mim. Então, a minha fábrica fabrica para mim. O que eu não consigo fabricar, eu vou comprar, então, numa das empresas que eu confio muito. No caso, o Jonas vai falar da empresa dele. Não tenho nenhuma participação societária, não tenho nenhuma participação de comissão, não tenho nenhuma participação de nenhum outro planejamento.
só nos une entre eu e o Jonas a lealdade. O que eu preciso, peço para ele para inteirar o que eu fabrico. Então, o que eu estou demonstrando aí? No curso do dia 21, 22 e 23, nós vamos aprender a dimensionar essas brocas de fundação, a compreender quanto devemos colocar como vamos engastar esses apoios, os pilaretes no chão, a que altura devem estar, como são essas estruturas, como vamos alinhar esses perfis, como é que vamos garantir que eles fiquem bem fixados. Rafael, vai demonstrando essa construção. Olha, bem alinhado, você pode ver os pilares aí colocados, você vai ver mãos francesas, você vai ver as terças para fixar os painéis fotovoltaicos, você vai ver os afastamentos mínimos entre uma fileira de painel e outra. Vai seguindo, Rafael, por favor. Olha, vai aos pouquinhos para as pessoas verem. Olha só, olha como está ganhando uma forma diferente. Você olha já aonde estaria a sombra, você já percebe que os próprios painéis já estão demonstrando a sombra no chão. Você já vê que afastamento você vai ter que ter da próxima fileira. Aí então, já estamos construindo, olha que bonitinho, os painéis fixados. Tem um segredo enorme na fixação dos painéis. É o tipo, olha embaixo aí, mostra, por favor, esse eclipse aí embaixo. Provavelmente o Jonas vai chamar de outra maneira, mas nós podemos executá-los também assim. Agora, repara só, esse material tem que ser de excepcional qualidade, porque tem outro tipo de fornecimento. Mas compare, quando eu der a palavra ao Jonas, ele vai me fazer a gentileza de, se ele tiver em mãos, comparar um produto, que eu não quero dizer o fabricante, Jonas, de má qualidade e um outro de boa, por gentileza. Vamos prosseguir. Agora nós estamos aí com a usina pronta. E, no momento, nós fizemos uma visita a uma empresa que uma empresa que é envasadora de água, que está nos contratando, sondando todas as possibilidades de sucesso. Nós planejamos essa estrutura, que terá apenas 140 painéis de 550 kW, uma das menores usinas que nós construímos. Estamos nos preparando para fazer essa usina agora. Nesse exato momento, eu vou pedir uma oportunidade de paradinha aí para o Rafa. Vou verificar se o Jonas tem a possibilidade de compartilhar. Se você estiver preparado, eu queria que você me mostrasse os certificados e falasse do produto da Metal Light e por que eu aconselho. Com a palavra a você, Jonas. Primeiramente, obrigado novamente, tá, Walker, por estar fazendo esse convite. Segunda live que nós realizamos aí, é de extrema importância para a gente esse reconhecimento. E sim, eu tenho um material aqui da última vez que nós realizamos essa... Vou compartilhar com vocês aí, tá? Deixei separadinho aqui. Da última vez que nós realizamos essa live, nós trabalhávamos com duas estruturas apenas, que era a linha Standard e a nossa linha Premium. Tendo em virtude a mudança do mercado, entendendo aí também a mudança e a necessidade do integrador, nós desenvolvemos uma terceira linha, que é a nossa linha Standard Plus. Então, o primeiro detalhamento, quando se vai adquirir as estruturas, eu vou estar abrindo aqui e partilhando direto toda a minha tela. Pessoal. Estão conseguindo ver aí, Walker? Está tranquilo? Sim, está perfeito. Ok. Então, aqui hoje nós trabalhamos com 3 linhas.
Quem precisar desse material tem no nosso site. Se precisar, eu te encaminho para você encaminhar para o pessoal, tá, Valquer? Eu queria te pedir um favor. Sim. Pessoal, eu queria dispor através do canal da Solarize. Claro, estamos ao inteiro dispor de vocês, da Solarize, aí trabalho junto ao Mauro, então o que precisar a gente disponibiliza sim, tá? Só alinhar aqui as... Então, a primeira linha que nós desenvolvemos após foi essa linha Standard Plus. Essa linha Standard Plus, basicamente, Valquíria, ela é uma linha que ela concorre aí hoje com alguns players que se existem no mercado, não vou citar nomes, tá? Seguindo alguns parâmetros que eles obtêm, porém com a qualidade Metal Light. Então, essa estrutura ela tem o mesmo formato das outras, mas com algumas especificações muito detalhadas. Então, o primeiro detalhamento dessa linha Plus é que nós migramos aonde nós tínhamos uma estrutura 100% em aço e colocamos a terça, que é onde se faz a fixação do painel, nessa parte superior aqui, onde está meu cursor, em alumínio. E utilizando uma liga de alumínio, que é o 6005, desculpa, em formato de X, aonde fica muito aproximado a fixação utilizada pelos integradores em telhado. Então, esse seria o primeiro diferencial. Os clamps, tanto intermediários e finais, eles são bem parecidos, tá? Porém, eles são mais robustos por conta de carga de vento. Outro detalhamento importante é que esses parafusos eles são em aço inox. Os clamps, por serem maiores, teriam um atrito maior com o passar do tempo. Nós acabamos, ao invés de utilizar ele em aço galvanizado, utilizar ele no aço inox, realmente aí por conta desse atrito. As emendas são diferenciadas, eu vejo aí no dia a dia o pessoal furando perfil, furando terça. Não, essa emenda é uma emenda que a Metal Light desenvolveu, tá? É uma junção onde ela se encaixa dentro do trilho e faz o travamento no próprio trilho, sem exercer nenhum tipo de fissura no material. Porque, como você sabe, isso pode causar aí algum ponto que pode acabar gerando um detalhamento aí de fragilidade nesse perfil que vai estar se utilizando para a estrutura de solo. Aqui é o formato que ela é encaixado, então esses trilhos não vão ficar separados, eles se encaixam como se fosse um trilho único, e aqui você faz o aperto com a própria junção, sem precisar de nenhum outro material, assim travando esse trilho. Outro diferenciamento foi a diminuição das nossas mesas entre pilares. Então, de pilar a pilar, nas outras linhas, nós trabalhamos de 2 a 4 metros. Nessa linha da Standard Plus, nós trabalhamos exatamente com 2,65 metros, por conta de todo o esforço de carga de vento, também levando em conta todo o detalhamento que o senhor já falou, do cálculo ali de sobrepeso e também do cálculo de aquisição de peso dos próprios painéis. Então, acabamos por utilizar perfis em alumínio, identificamos que o tamanho para a nossa estrutura que nós desenvolvemos, onde existe todo o dimensionamento dela aqui, ó, ele acaba sendo exatamente de 2,65. Isso é extremamente importante se ter esses cálculos. Eu vou apresentar o cálculo estrutural dessa estrutura. Por qual detalhamento? Primeiro detalhe, que o perfil de alumínio, se você coloca ele com 2,80, ele já vai começar a balonar, a dar aquela descida após a montagem da estrutura. Licença, João. Sim. Isto, os engenheiros vão compreender, são exatamente
o diagrama de momento fletor, que também é objeto aí do curso. É o chamado pelo Jonatas agora de abaulamento. Nós calcularemos o diagrama de momento fletor para entender o comportamento dessas estruturas. Perdão, Jonas, prossiga, por favor. Outro detalhamento também, que essa estrutura ela atende exclusivamente isopletas de grau 1 e 2, com cargas de vento de 30 a, no máximo, 35 metros por segundo. Por qual detalhamento? Não, um quadradinho. Está ali, aquele que parece um clipe de papel. Ô, Jonas, Sim. você tem aí à mão o mapa da isopleta? Sim. Só demonstra, por favor, para mim, para eu aproveitar essa oportunidade. Desculpa o incômodo. Não, imagina. Obrigado. Eu aproveitei essa grande oportunidade que o Jonas me deu, estou agradecendo aí aos diretores e a você também, da Metal Light. Ora, nós temos aí um mapa de isopleta bem mais agradável do que aquele que eu aprendia. Mas, como você pode perceber, nós temos já aí dividido por regiões, o que vai favorecer. É objeto do curso também detalhadamente. Eu tanto vou mostrar o cálculo através dos métodos tradicionais como um método que usamos na prática, os engenheiros. Mas, a partir desse mapa, que é o mapa da isopleta, é que eu queria comentar com vocês o seguinte. Onde as regiões, como ele está dizendo ali, na região de até 30 metros por segundo, ele está mostrando uma região cinza, você está vendo? Toda uma região cinza. Esse é o cuidado que tem que ter um engenheiro. Ele está te mostrando ali uma região que é a região 5, tá? Me parece que em laranja. Passa o cursor, por favor, para mim na região 5. Então, o que acontece é o seguinte, o que eu peço encarecidamente a todos os participantes é que é preciso uma empresa séria, porque uma empresa nada séria pode te vender realmente uma estrutura que não esteja adequada à região que você vai fazer a execução da tua estrutura. Aí você pode levar o torquímetro para você apertar os parafusos exatamente como sugeriu o engenheiro responsável pela fábrica. Você pode seguir todas as instruções com o melhor engenheiro que estiver do seu lado, que execute a obra, mas o calculista não previu uma coisa, que é dolo. Dolo é má fé. É quando se compra uma estrutura dimensionada para uma região e vai se executar em outra. Perdão, com a palavra, Jonas. Então, essa estrutura ela tem alguns diferenciais hoje do nosso concorrente, tá? Primeiro detalhamento que faz esse diferencial é o formato da liga de aço que nós utilizamos. Fiz bagunça aqui. Aí. A liga de aço utilizada para esse material, dentro dessa estrutura, deixa eu colocar aqui, que vai ficar mais prático. Eu te interrompi, desculpe. Não, imagina. A liga de aço utilizada para essa linha, todas as estruturas Metal Light, nós, quando iniciamos em 2019, identificamos que o único aço que atenderia a qualificação da Metal Light seria o aço Civil 300. Nem o aço 1020, nem o aço 1080 atenderiam a força mecânica e elástica necessária para se fazer a estrutura fotovoltaica. Então, onde nós definimos primordialmente para trabalhar a nossa parte em aço com aço Civil 300. Segundo detalhamento é que nós geramos uma galvanização própria. Hoje a Metal Light tem um grupo onde nós temos uma galvanizadora própria, que ela faz a galvanização
com o zinco virgem e não borra de zinco. A Jonas, mas quente, por favor, e aqui espessura. qual o diferencial de fazer com o zinco virgem para a borra de zinco? Primeiramente, a estética fica diferente. Quando você vai ver uma estrutura mais clara, com uma facilidade de acabamento, não vai ficar aquela estruturinha pipocada, com a maior durabilidade da cobertura, porque quando se fala em galvanização a fogo, é simplesmente você colocar um material sobre o aço para ele se auto-sacrificar com o passar dos dias. Obrigado. Então, nós colocamos hoje uma micragem, que é a cobertura, que seria nesse detalhamento aqui, ó, dentro do datasheet ele vem bem específico. Gente, isso é importantíssimo agora, hein? Tá? Aonde dá o diferencial. Essa parte aqui, ela não está com galvanização a fogo. E aqui você tem o proporcional até se chegar à base de aço, aonde se dá na matéria-prima até o final da sua galvanização de 70 a 80 micras. E isso é importante se levar em conta. Porque às vezes eu vou abrir aqui uma foto de um cliente que Instantinho, mandou. Jonas. Sim. Me permite uma outra intervenção, me perdoe, porque eu tenho que aproveitar esses momentos. Gente, observa o seguinte, a estrutura que o Jonas está apresentando. Você pode observar que à esquerda e à direita você tem um perfil chamado perfil U enrijecido. E ele forma um tubo com o perfil U enrijecido. Jonas, mostra para mim, por favor, o enrijecimento ali, bem no meio do tubo. Olha, está vendo, gente? Isso demonstra um produto de altíssima qualidade. Quando você tem um tubo, o tubo pode ser redondo, o tubo pode ser quadrado, e esse é um tubo formado com perfis U enrijecido, de elevadíssima qualidade, supera o aço ASTM A36. Pois não, Jonas, prossiga. Então, o que faz essa diferenciação na parte da galvanização? Esse detalhamento da proteção e do auto-sacrifício. Aqui existem alguns detalhamentos, tá? Se a gente for entrar em todos os detalhamentos, a gente vai estender bastante. Mas o que eu preciso inicialmente olhar? Quando eu vou comprar uma estrutura, qual é a matéria-prima dessa estrutura? Ah, eu uso o A36. Tá, mas se eu uso o A36 1020, 1080, que existem variações dentro do aço. Ah, eu uso o aço comercial. Pô, bacana o aço comercial. Quando se usa aço que não é adequado, eu coloquei aqui no meu WhatsApp, tá? No meu pessoal aqui, para não expor o cliente que me mandou, tá? Acontece isso aqui, ó. Isso aqui é uma usina de um cliente que entrou em contato comigo. E detalhe, ele instalou duas usinas. Uma de pequeno porte, que é essa usina, no sítio do fazendeiro, e uma de grande porte, de 5 megas, para ele estar revendendo essa energia, com a mesma estrutura do concorrente. Aí. Olha o que aconteceu quando o aço não é adequado. Ó. Naquele ponto de fissura, eles fizeram ali um furo na trava superior e ela acabou ali sofrendo um dano. E a partir disso, essa estrutura ela cedeu com a carga de vento. E detalhe, essa estrutura foi uma estrutura que foi laudada de acordo com o fabricante, o concorrente, para 50 metros por segundo. Quando vocês verem a diferença do que eu trabalho com 50 metros por segundo, se traz uma diferenciação muito grande, tanto na robustez da estrutura, quanto na forma de adequação. Somente nessa aqui, ele perdeu 12 painéis, e na de 5 megas ele teve um prejuízo de aproximadamente 600 painéis. Então, às vezes o integrador ele vem sofrendo muito pela concorrência desleal de valores. E não adianta, o Valkyrie sabe disso.
né? Não adianta ele ligar na distribuidora de módulo de inversor e ele falar assim, eu quero um desconto num módulo da Canadian, por exemplo. Ele vai trabalhar com diferenciações de preço de marca, mas eu não consigo chegar e o Valkyrie está apresentando um módulo Canadian de 550, eu apresentar um 550 e querer ganhar aquela licitação ou aquela concorrência com o cliente, tendo desconto em cima do material elétrico. Então, o que o integrador faz? Parte para parte da estrutura de solo. E é onde muitos integradores vêm pecando em relação a isso. Estruturas pré-moldadas, tá? Existem outros detalhamentos. A nossa estrutura ela não é pré-moldada, ela é concretada. Aqui, eu vou passar esse detalhamento já, mas o pessoal tem utilizado muito no sul, Valkyrie, pré-moldada somente com enrijecimento U, né? Ali quase um C, que ele não tem a última dobra para ele virar um enrijecimento U, e um material extremamente preocupante. Então, assim, por conta de preço, realmente, daqui a alguns anos, alguns players vão ter muita dor de cabeça. Tem mil detalhezinhos daí no dimensionamento, que é objeto também de esclarecimento, na hora mais oportuna, quando eu vou demonstrar as profundidades que estão, o que o Jonas está mostrando, é uma sugestão e toda fábrica de estrutura vai dizer, em algum momento no contrato, que a estrutura você vai ter que verificar as fundações dela com o engenheiro civil no local da obra. Que para cada terreno é um detalhamento. O que a gente tem enfrentado muito aqui, Valkyrie, o pessoal pegou, pegando locais mais ou menos como a foto, imagina a foto da tela de trabalho do engenheiro Rafael aí, que ele está lá, se eu não me engano, Rafael, aí essa foto que está aí, a Baía de Guanabara, que está na sua área de trabalho? No Recreio. No Recreio. No Recreio? Bacana. Agora, imagina, tem clientes que nos mandam fotos nesse formato. O cara quer instalar em cima de morros com quedas desproporcionais e achando que a gente vai fazer mágica na parte estrutural. E isso é muito preocupante, porque a gente não sabe como é o terreno. Então, o que o fabricante de estrutura metálica garante para o integrador? Eu te garanto as ARTs mecânicas, desde que você siga as minhas indicações. Não adianta... Um pontinho. Aí, o que vamos explicar para ele, Jonas? Tem um produto, comprou um bom produto. Eu, por exemplo, estou indicando um produto que é o Metalite. Eu estou afiançando, eu conheço o produto. Dentro do curso, eu vou mostrar como é o cálculo da fundação, para que eles conheçam o solo, para que eles tenham uma ideia desses esforços. Aí vai unir um bom produto e uma boa aplicação. Posso tirar uma dúvida, amigos? Pode, quem está falando? Sim, pode sim. Aqui é Edivaldo, da Múltipla Solar, de Minas Gerais. A minha dúvida é naquela questão da estrutura lá, você e outro fabricante também, eu já notei que deixa passando 10 centímetros ali para baixo, né, da base de cimento para auxiliar na questão da dissipação do aterramento. Eu também acredito nessa prática, só que várias usinas grandes que eu instalei de empresa, eu presto muito serviço de instalação, agora eu estou migrando para venda também, né? Passou da hora. Mas várias instalações de usinas muito grandes, de outros concorrentes seus aí, eles pedem, na verdade, para ele ficar 10 centímetros acima do concreto, tipo fazendo uma base ali por debaixo tipo assim, o poste não fica 10 centímetros abaixo, ele fica 10 acima. Como é que funciona? Posso te explicar, Edivaldo. Posso te explicar. Edivaldo, prazer falar com você, te conhecer. Acima de tudo, te desejo sucesso. Obrigado pela contribuição. É o seguinte, Edivaldo. Quando você olha eletricamente, interessa ao engenheiro eletricista um auxílio com esse aterramento. Sim, interessa.
Mas, quando você olha o engenheiro com ênfase na construção civil, o que importa na construção civil são as regras, chamadas regras de engenharia, as normas brasileiras. O que acontece? Quando você tem um metal, você tem que ter uma área mínima de cobrimento. Qual é essa área mínima de cobrimento em concreto? Em construções, em estruturas próximo à praia, você tem a bruma marítima. O ar, então, carrega um spray com íons de sais. Esses íons atacam o metal. O metal, uma vez atacado, ele se comporta, o aço dentro do concreto, ele se comporta como a água dentro de uma garrafa de vidro, se você colocar dentro do congelador. Ela expande, a água expande, aumenta o volume e quebra a garrafa de vidro. Dentro do concreto, o aço, uma vez atacado, ele vai simplesmente expandir e vai romper. Então, o que você está dizendo? Muitas vezes você vê a recomendação de haver alguma estrutura fincada aí no chão. É bem verdade o que você falou. Isso você não tem a dúvida, não. O que vai acontecer aí? Com o passar do tempo, a estrutura realmente vai ser agredida, em presença, inclusive, da água, do solo, e vai realmente oxidar. Não tem a menor dúvida. Essa iniciativa ela tem por finalidade inicial, onde você consegue fazer o plumo. Você, quando vai concretar, você finca essa estrutura no chão, você faz a cava, depois que você fez a circunferência, aí você pode se resolver assim, em cálculo estrutural você vai descobrir isso, você pode armar com a tela, por exemplo, fornecida aí pela Guanabara Metal, Gerdau e coisa que equivala. Quando você tem uma estrutura, um pilar, você, por exemplo, vamos imaginar os ferros principais dos pilares. No pilar, o que resiste à compressão é o concreto. O que resiste aos esforços de tração, normalmente se usa o aço. Mas nos pilares também, nós usamos o aço, inclusive para resistir a esforços de compressão. Uma vez que os íons, ou seja, uma vez que o pilar seja oxidado, ele vai fazer com que o volume aumente, que quebre como quebrou a garrafa de água no congelador, então você tem uma estrutura que foi danificada. O que acontece quando você resolve fazer desta maneira? Quando você coloca, porque é uma vantagem para você construir muito grande, como eu vou demonstrar, inclusive, no curso. Quando você finca, imagina que você tem à direita e à esquerda um pilarzinho cravado no chão. Você, com um fio de nylon, você consegue aprumar todo ele. E quando você concreta, parte daquele concreto que você deixou, não vai ser mais preciso você mexer, que aí você já prendeu ele no prumo, tudo dá uma facilidade construtiva enorme. Aí você diz o seguinte: bom, se oxidar, ele vai ser capaz de romper a espessura do concreto. Ora, você disse que deixou 10 centímetros coberto. Se você tem 10 centímetros coberto, a norma manda que você tenha 5 centímetros coberto. O mínimo que você deve cobrir uma estrutura de concreto armado é 2,5. Então, eu te diria o seguinte: a eficiência está tanto para um lado quanto para o outro. Porque quando você não aproveitar mais essa estrutura, o volume de concreto que você tem aí é, no mínimo, de 30 centímetros ao redor dessa estrutura e, no mínimo, 10 centímetros abaixo, que é 2 vezes a espessura de cobrimento que você precisa bater. Eu consegui explicar para você, Edvaldo? Eu consegui entender essa parte, principalmente da expansão, né? Mas, Sim. Por exemplo, ele ficar para baixo e ter contato com o solo não ia acelerar esse processo de corrosão? Porque quando... Sim, vai corroer até ali.
Depois o concreto mesmo cuida dele. Entendi, entendi. Porque o questionamento deles foram esses. Então, a gente não deixa para baixo para não corroer a estrutura. E vocês aí eu vi que deixa, né? Ela tem algum tratamento especial, alguma coisa para resistir? Ou com o tempo vai acabar mesmo? Porque lá normalmente a gente faz o furo normalmente de 70 a 80 centímetros, coroamento de 10 ou 20 e deixa esses 10 no fundo ali como proteção ali, né? Depende do solo, quando você vê no Então, curso o solo, eu vou comentar isso, é muito importante você ver. E outra coisa, na parte de baixo, do jeito que a Metal Light está propondo, tem a mesma eficiência. E na parte de cima, que muitas pessoas já dão uma vacilada, Edvaldo. Por exemplo, você está vendo aí, na parte de cima do bloco de concreto, ele retinho, não é isso? Isso a gente não faz nunca. Você cria uma rampinha, um cone, como fosse o cone de palhaço, porque a água ali não fica num laguinho, enferrujando entre o metal, entre o que você tem de concreto e a parte que você tem de metal. E existe, óbvio, outro tipo de metal que resistiria a isso, né? Você tem o chamado aço cortem, mas isso já é um outro papo que entra, por exemplo, para você fazer uma estrutura bem profunda para edificações. Neste caso daí, é o suficiente. Você pode ficar à vontade dos dois lados, você não corre risco absolutamente nenhum, Edvaldo. Entendi, porque a gente realmente sempre passa malha, né, cordoalha em volta da usina, faz as descidas nas laterais, tudo certinho. Mas a dúvida foi a questão de eficiência, né, estrutural de uma ou de outra, ou de um auxílio também no aterramento. Eu acredito que deve auxiliar muito no aterramento, mas isso Olha, vai durar um tempo, né? Vai durar um tempo até corroer. Edivaldo, como engenheiro eletricista eu sou, me auxilia bastante. No aterramento maravilhoso, mas eu sei que depois vai haver a oxidação. Por isso, nós vamos aterrar todo o conjunto mecânico que está ali, toda a estrutura será aterrada. Outra coisa que eu quero te observar, como engenheiro civil, e eu digo para você, me ajuda muito cravar o perfil da maneira que está demonstrando aí, porque eu ganho muito tempo, maior velocidade. Eu saio depois só concretando tudo. Exatamente isso aí, porque eu vou falar para você, ficar prendendo eles com estaquinha lateral e nivelando e passando na linha, eu vou falar para você, você fica um dia, 2 dias só nivelando que estranho, nossa. Exato. Então, o que nós queremos fazer junto? Ganhar dinheiro com eficiência. Esse é o nosso objetivo, Edivaldo. E vamos compartilhar conhecimento sempre. Excelente. Obrigado aí pelo espaço. É um prazer. Pode prosseguir, por favor, João. Então, beleza, Edivaldo, obrigado primeiramente pela pergunta, tá? A Metal Light, quando nós desenvolvemos, só para... Estão me ouvindo bem aí, Valquir? Perfeito. Ok. Quando nós desenvolvemos essa estrutura, ficou identificado que a forma que ela foi desenvolvida, que foi a nossa primeira linha Premium, teria que ter esses 10 centímetros em contato com o solo para auxiliar a forma no aterramento elétrico. Mas não é só esse contato que auxilia, tá? Também o clamp que nós utilizamos, ele faz uma ferida no módulo. Então hoje a gente está com uma evolução até maior. Ele faz uma ranhura no módulo que vai auxiliar no aterramento. Mas todo mundo sabe que aço e água não condiz. Mas é por isso que ocorre o tratamento térmico, que é a galvanização a fogo, para se dar a durabilidade hoje de 25 anos da estrutura Metal Light. Logicamente que, se estiver em uma região marítima, qualquer estrutura metálica ela cai de 25 para 8 anos, por conta da salina. Então, tem muita gente vendendo estrutura no mercado. A minha é melhor porque não precisa deixar os 10 centímetros, porque não vai corroer e tal. Pessoal, o que vai diferenciar é a matéria-prima que é utilizada, é o cálculo estrutural, que é esse material aqui, ó, que eles vão te apresentar.
tá? Ó, aqui eu tenho algumas coisas, ó. Esse é o cálculo estrutural que é o termo de garantia. Esse é o cálculo estrutural da nossa linha plus. Então aqui tem, ó, normas, considerações e tal. E no final ele vem a variação. Vou colocar aqui mais para o final. Ele vem aqui um engenheiro mecânico, que é o Leonardo Albuquerque, assinando esse laudo. Então, a parte metal mecânica da estrutura, o Valquir dá aula melhor do que eu nisso, não pode ser um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, que vai assinar esse laudo estrutural da O parte engenheiro metal civil mecânica. pode, ô Jonas. O civil engenheiro pode? Civil pode, é. O mecânico também pode. Eu sou engenheiro civil, inclusive. E o Mauro é engenheiro mecânico, que é o diretor da Solaris. Tanto o engenheiro civil quanto o engenheiro mecânico, eles podem assinar essa estrutura. Ok. Da parte do civil, eu desconheci essas informações que poderia assinar RT, mas é como você falou, é a gente cada hora aprendendo um pouquinho mais. Tenha convicção, pode anotar. Não, show. Então, isso auxilia. Nessa parte aqui, que o Valquir falou, que tem que ter como fosse um conezinho, isso aqui é só um demonstrativo que deve se ter mais 10 centímetros transpassado do concreto para fora. Para que isso dê uma... O que eu disse para ele, para o Edivaldo, foi o seguinte, Edivaldo. Eu não coloco plano. Isso é um desenho, é só um desenhozinho. Isso. O que eu coloco, eu faço com que a água não possa ficar empoçada aí. Quando eu dou o aspecto de cone, basta uma pequena inclinação. Quando eu digo para você que não há estrutura que vá suportar essa oxidação, eu lembrei para você do aço Cortem. Se faz estruturas de aço cravada no chão, mas aí é um outro tipo de aço. Quando eu te falei que essa estrutura de concreto, esses 10 centímetros, vai me auxiliar demais em relação à construção civil, em eu executar, eu não tenho dúvida disso e ninguém terá. Quando nós falamos do aterramento, o aterramento não vai se dar só por isso. Isso é insuficiente para ter o aterramento. E em relação ao clamp, quando você vai testar, se você fizer um teste de continuidade em qualquer painel fotovoltaico, você encosta um painel na parede e pega e aí um multímetro. Você vai ver que na parte traseira do painel tem um símbolo de aterramento. O que significa? O painel ele vem com verniz, e esse verniz não permite um aterramento correto, a não ser se você perfurar o verniz. Mas se você perfurar o verniz de uma maneira que a empresa esteja vendo furadeira, vai perder a garantia. Portanto, no painel, na traseira do painel, tem um desenho da onde você deve aterrar. E tanto os fixadores, terminais ou intermediários, você, se olhar, ele tem uma espéciezinha de agulha. Aquela agulhinha, aquela virgulinha, é justamente para quebrar o verniz e permitir o contato aí do aterramento. Ok? Que no caso... O importante é comprar um projeto como o da Metal Light, que eu te digo, porque vem atrás dela os engenheiros são pessoalmente responsáveis se agir com culpa ou dolo, mas nenhum engenheiro, nem nenhuma empresa vai substituir o profissional no local para te certificar quanto à fundação. Levando em conta que a parte de fundação, estudo de solo, todo esse detalhamento, sempre aconselhamos que tenha um engenheiro civil no local. Que, como relatado, nossa responsabilidade é realmente na parte metal mecânica. Tá? Então, que você tenha uma estrutura laudada, que você tenha uma estrutura assegurada, mas desde que também tenha os laudos de ART de solo, que isso é por conta do integrador.
Então, vamos mostrar isso no curso. Então, aqui a gente faz o primeiro aporte da coluna com mão francesa. Um dos grandes detalhes que o integrador vem pecando e perdendo também o seguro, tanto de painéis quanto das usinas, é em relação a esse balanço inicial e final dos painéis. Essa trava aqui, ela deve permitir que o painel tenha um balanço mínimo de 25 centímetros e máximo de 54. Então, hoje nós trabalhamos com 3 tamanhos de travas: 3, 3,45 e 3,80, que atendem painéis desde 405 até painéis 690. Está chegando no mercado agora os painéis de 790, aonde o tamanho, o comprimento dele vai sair de 2,384, podendo chegar a quase 3 metros de comprimento. Então, quando você tem, no nosso caso é uma fileira dupla, 3 metros em cima, 3 embaixo, você tem que ter aqui no mínimo uma trava de comprimento de 5 metros, 5 metros e meio, para poder esse balanço ficar. Isso o próprio manual de instalação do módulo fala qual o balanço permitido para que a sua garantia seja acionada. Ok? Bom, outros detalhamentos também que o Valquir ressaltou é em conta do torquímetro. Nós utilizamos hoje, em toda a estrutura Metal Light, parafusos grau 5, que suportam 24 newtons de aperto. Então, isso também é extremamente importante fazer essa variação e qualificação. Valquir, teria mais algum documento? Outro eu queria detalhe só que mostrar o certificado e depois eu vou te pedir a palavra. Tá, só outro detalhe que nós fornecemos também, tá? As furações entre colunas de toda a usina e também a locação dos módulos, que a gente fornece também. Termo de garantia, tá? E aqui o cálculo estrutural. Também fornecemos os laudos técnicos da estrutura e os laudos dos campos. Deixa eu abrir todos aqui. Valquírio? Pois não? Verdade. Obrigado, Mauro. Gente, eu vou pedir permissão a você apresentar agora o laudo. Eu tenho que encerrar, porque eu tenho um compromisso de viagem. Eu vou viajar. Não, sem problemas. Valquírio, antes da gente encerrar, eu acho que está muito bem apresentado, eu acho que a gente explanou bastante coisas aí, agradecendo aí a presença do Jonas, pedindo desculpa até por a gente estar meio que cortando, mas tem uma pergunta aqui, Jonas, para você, do Saulo, aqui no chat, eu vou ler. Ele está perguntando o seguinte: para as estruturas da linha Premium, até quantos graus é suportável para um plano inclinado de oeste para leste? Essa variação de inclinação, Mauro, vai depender do terreno. Vai depender muito da variação. A estrutura, ela atende na linha Premium de 5 a 25 graus. Então, ela tem uma mão francesa que é ajustável à inclinação e de acordo com o que o integrador precise, ele que vai decidir. Ainda mais nessa variação de oeste para leste. Tá? Então, tem essa variação aí que ele consegue se fazer essa inclinação no próprio, na própria área ali, na hora que ele estiver fazendo, para o que vai atender ele. Em outras palavras, é o seguinte: quando você tem um terreno, você vai conhecer a declividade dividindo a vertical pela horizontal. Vou demonstrar isso também aí no curso. Conhecendo qual é a declividade, todo equipamento tem uma declividade. O terreno para ser instalado, o fabricante vai te dizer qual é a declividade dele máxima. Eu vou demonstrar isso daí em curso, por causa do passar das horas.
nada mais é do que a vertical dividida pela horizontal, aí você verifica se isso bate com o datasheet do fabricante. Qual é a definibilidade máxima? Cada fabricante vai te dizer alguma coisa. Em relação à inclinação, que é objeto do engenheiro eletricista, em relação à inclinação que você vai ter do painel fotovoltaico, isso já é possível regular nessa estrutura mecânica que você está vendo. Essa inclinação está tranquila, mas você tem que obedecer uma inclinação também chamada de declividade do terreno. Isso vai realmente ficar para um segundo momento. Eu vou pedir, então, aí a palavra agora para Rafael mostrar algumas patologias. Eu vou me apressar, porque eu vou ter que pegar avião. Fica aí atento a gente, Jonas. Rafael, mostra, por gentileza, o que eu chamo de desconformidades, por favor. Certo. Libera a tela aí, o Jonathan. Desculpa. Vou liberar agora, só um Eu instante. não estou Não apresentando. saia, não, fica por pé da gente. Agora que eu percebi. Peraí. Vamos evoluir para as desconformidades. Olha o que eu quero demonstrar aqui. Esse lembra muito a estrutura, por exemplo, dos painéis fotovoltaicos que acabamos de ver, né? Nós vimos uma estrutura de uma usina em solo. Se você observar o que você acabou de ver, você tinha um pilar, e ao lado esquerdo e ao lado direito, você tinha uma estrutura que chegou a comentarmos sobre balanço. Nesse caso, exatamente, lembre-se de uma balança. Vai mais um detalhe que a gente vai compreender aí. Na estrutura anterior, primeiro, Rafael, naquele primeiro momento, na figura, nesse aí. O que eu queria demonstrar? Olha só, quando você tem o Edivaldo, entre outros companheiros, quando você tem aí, Edivaldo, um pilar, e ao lado direito e ao lado esquerdo, você tem a estrutura em balanço, você tem que saber fazer o carregamento dessa estrutura. O que acontece? Primeiro, não é possível você fazer um carregamento de uma estrutura onde você não tenha removido o forro. Você não sabe o que está ali, você não tem os olhos de raio-x. E depois, mesmo que calculada e adequada, você tem que saber carregar. Significa, eu fiz o cálculo estrutural, a minha estrutura, ela agora está em balanço. O que significa dizer? Quando você tem uma estrutura, uma viga, entre dois pilares, aparece aquela barriguinha que o Jonas falou, que nada mais é do que a flecha, ou seja, flecha elástica, diagrama de momento fletor, objeto do corpo. Quando você tem um pilar no meio, como o seu corpo, e os braços abertos, você tem uma estrutura, então, em balanço. Quando a estrutura está bem apoiada, as fibras de baixo vão ser, elas, tracionadas, e as de cima comprimida. Quando você tem a estrutura em balanço, é o inverso. A estrutura vai estar com as fibras de cima tracionadas e as de baixo comprimidas. Em outras palavras, o painel fotovoltaico ele cai, porque você tem que carregar a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Observa no canto esquerdo. Rafael podia levar o cursor até o canto esquerdo e mostrar uma segunda fileira embaixo. Esse é o motivo de tudo dar errado. Pelo seguinte, se fosse uma estrutura que não fosse ela em balanço, o carregamento desse painel ele tem que começar com a mesma carga que você botar à direita, você botar à esquerda. Então, o momento principal onde vai tracionar, que é o braço de alavanca, vamos estudar isso no curso, é o finalzinho, onde está aquela plaquinha ali escondida, está vendo? Aonde o Rafael mostrou com o cursorzinho ali à esquerda. Agora, vamos prosseguir, Rafael, na próxima imagem. Aqui, então, por exemplo, se ele tivesse pegado um pouco dos módulos da frente e colocado lá atrás equilibrado,
talvez aquilo ali não teria caído, né? Sim, se a estrutura estiver bem dimensionada, perfeito. Edivaldo, perfeito. Quando você está diante de uma estrutura em balanço, você tem que carregar a direita e a esquerda ao mesmo tempo, para que você distribua o peso. Imagina o seguinte, você agora estenda seu braço à direita e à esquerda. Imagina 1 quilo de açúcar no teu braço direito e nada no teu braço esquerdo. Agora, vamos imaginar você indo à feira. Você está carregando uma bolsa com 15 quilos no braço direito e nada no braço esquerdo. Seria mais confortável se você tivesse 7,5 quilos em cada braço. Para você Com certeza, não arrebenta a coluna. Então rebenta a estrutura. Exatamente, Edivaldo, o que é engenharia? Tu soma todas as forças igual a zero. Quando todas as forças é igual a zero, está em equilíbrio. Acabou o papo. É por aí que nós vamos. Nessa outra estrutura que o Rafael está mostrando aí, inclusive de uma destas, eu avisei, eu creio que o Rafael ainda tenha a memória muito boa, porque é um jovem, quando eu disse para o cliente que iria ocorrer a ruptura sem aviso prévio. Você ainda lembra desse fato, Rafael? Sim, sim. Você lembra desse fato. E o diretor da empresa, ele me propôs o seguinte: quanto você precisa, o que você quer, porque eu quero fazer essa obra e eu tenho que ter o laudo para dizer que eu posso colocar a instalação ali. Eu digo, não tem nada que você me pagar a mais, que bobagem é essa? Você faz o seguinte, você escreve o que você quiser, você assina, eu vou lá e entrego. Pronto. Resultado, ele viu que não era possível e ele queria que eu assumisse o risco que eu já sabia que era iminente. Resultado, o prédio caiu de uma companhia, se não me falha a memória, não vou dizer o nome, eu acho que mexia com telecomunicações, não é isso, Rafael? Acho que era. Eu acho que era isso. Só que a empresa não prosseguiu. Tá aí. Outra coisa que está voando por aí. O que faz isso? Carga de vento? Também faz. Mas também as invenções, que é o seguinte, olha, maravilhosa essa informação que o Rafael está me dando. Repara só, olha essa estrutura que o artista inventou. Todo engenheiro eletricista, fazendo instalação fotovoltaica, é óbvio que na região sul, no Brasil, ele vai preferir inclinar o painel ao norte. Isso todo mundo sabe. A minha mamãe, que morreu, ainda me lembra disso em sonho. Mas veja só, o que o engenheiro tem que entender? Está vendo ali o painel provavelmente inclinado para o sul? Ora, por que eu estou dizendo? Porque se ele inclinou o painel para o norte, nas costas dele está o sul. O que ele quis? Ele quis fazer com que a casa, que tem uma cobertura... O Rafael pode mostrar, por favor, a inclinação da água dessa cobertura? Agora, mostra a estrutura que o cara fez para inclinar para o norte, no sentido contrário. Ora, o que era a solução disto? A solução disto era bom senso. O que ele precisa mais? Para compensar a perda dessa instalação, que ele use mais placa, para ganhar mais quilowatts pico e compensar a perda que ele teria em fazer essa estrutura voltada para o sul. E fim de papo. É só por aí que a gente pode seguir um caminho em paz. Prossiga, Rafael. Bom, aqui nós estamos vendo aqui estruturas torcidas, né? E uma das coisas que eu vou mostrar no curso também é como posicionar essas estruturas. Você vê aí, não está faltando aço, né? Tem aço para tudo que é lado, mas está ele torcido. Rafael podia mostrar aí uma dessas terças. Rafael, está no quadrante, está embaixo agora. Está vendo? Mostra aí as terças, essa bem torcida aí, a minha direita agora, essa, exatamente. Gente, ali atuou o momento fretor para suportar as cargas e fazer com que ela não estivesse embarrigada. O momento cortante, ele vai aparecer
quando essa viga treliçada, não a terça, Rafael, mostra a viga treliçada, com o cursor. Embaixo também, nesse quadrante, ó, essa viga treliçada, ela está apoiando a terça, mostra a terça. Isso. A terça empurra a viga para baixo e a viga segura essa onda. Lembra de uma tesoura quando você está cortando papel? A parte de cima dela levanta, a de baixo abaixa. O papel está no meio, corta, o esforço cortante. E isso que você está vendo torcido é chamado, e não é outro nome, é o momento fletor, o esforço cortante. E esse momento torçou, o que torceu isso daí é que essa viga não está apoiada no montante. Mostra o montante. Está vendo o montante? Agora o Rafael vai mostrar, a viga agora tem aí, depois do montante, tem uma peça em diagonal à esquerda e à direita. Se você tirar esse montante que você está vendo, mostra o montante de novo, Rafael. Se você tirar, você vai ter uma viga varre. Então, no curso, o que nós veremos? Nós veremos as geometrias das vigas. Qual é o sucesso de enxergar com alguma experiência aos 65 anos de idade? É porque, aos 65 anos de idade, os meus olhos não veem mais como viam antigamente, mas as imagens da experiência da vida vai me permitir demonstrar a vocês que só pela geometria das vigas você sabe quando vai gastar menos aço, se ela está bem adequada, se você vai ter que fazer alguma documentação para o proprietário assinar, ou se você vai até pegar a obra. Tem obra que eu vou dizer para você durante o curso, essa daí não dá para pegar, não tem como. E você pode reparar também, voltando lá, Rafinha, só um momentinho. Ó, você pode reparar também que, infelizmente, todo esse galpão aí foi perdido, né? Vamos prosseguir agora, Rafa. Olha aí, essa é uma invencionice linda, né? Imagina isso aí. Tinha que dar errado, não pode dar certo, né? Olha que instalação maravilhosa. Com certeza não são nossos concorrentes. Isso daí é loucura. Mais outra. Vamos mostrar só desconformidades, para encerrar. Olha, dá uma parada aí. Olha que coisa linda. Olha o painel desse cara aí. Olha o apoio fantástico que ele bolou. Outra. Pode prosseguir, Rafinha. Olha, aí nós estamos vendo os pilares, nós vamos também ver isso nos cursos, o que está faltando de equilíbrio nessas figuras, porque tanta desgraça dessa aconteceu. Esse é o objetivo da gente, quando nós fizermos instalações de painéis fotovoltaicos sobre estruturas de solo ou edificações. É o objetivo do curso, foi o objetivo da live de hoje. Espero ter dado a vocês alguma contribuição de todo o coração. É essa a minha vontade. Passo a palavra aqui para o engenheiro Mauro, o diretor da Solarize. Muito obrigado, Valquírio, pela explanação, ao Rafael aí no apoio, o Jonatas, que precisou sair, me mandou uma mensagem que estava lá pegado no trabalho, precisou sair, mas também contribuiu aí com a nossa live. E agradecer a todos que participaram, que ficaram com a gente aqui. Acredito que deu para aprender alguma coisa, dá certamente para perceber a quantidade de besteira que são feitas no mercado por desconhecimento. E é isso, a Solarize Treinamentos tem como sua proposta, sua missão é qualificação profissional. E por isso estamos aqui agora, e estamos há mais de 10 anos aí, né, pioneiros no setor fotovoltaico, trazendo conhecimento para o público. E eu vou aproveitar aqui, eu vou compartilhar minha tela por mais 8 segundos aqui, um breve depoimento de uma aluna do curso, em que ela fez aqui essa... Deixa eu só liberar aqui.
Então, vamos lá. Vocês combinaram uma surpresa, você e Rafael. Não só a competência técnica, o domínio técnico, mas com a capacidade de passar conhecimento. Fiquei super encantada com a capacidade, não só a competência técnica, o domínio técnico, mas com a capacidade de passar conhecimento. É isso, pessoal. Esse é o nosso trabalho. Eu agradeço a todos a presença e vamos ficar por aqui. Desejo a todos um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana e permanecemos à disposição, né? Pelo nosso site, pelo nosso canal do YouTube, para vocês verem, tem muitas lives lá. O próprio Valquírio já fez outras 2 lives sobre temas de estrutura. E é isso. E quem sentiu o chamado e achar interessante, nós na segunda-feira, às 18 horas, estamos iniciando mais um curso com o professor Valquírio, tá bom? Então, Valquírio, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos aí pela presença e participação. É um prazer de agradecer. Obrigado. Espero contribuir e aguardo vocês para eu aprender de verdade um pouco mais. Um grande abraço a todos. Muito sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.